Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa, e quem puder, como de praxe nós sempre fazemos, quem puder, já se coloca no momento presente. E se tu acha que tu não pode, faça mesmo assim. Se movimente em fé para estar. Quando nós nos movimentamos em fé para estar, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então, faça esse movimento de parar tudo que tu está fazendo para sentar à mesa, para estar à mesa com aquele que tudo vê, tudo provê, tudo ama, tudo celebra, tudo crê. Se alegra, ama, sorri diante de tudo. Respira fundo. Pai, nós nos colocamos aqui como igreja diante de Ti, como embaixadoras de Cristo neste tempo. E declaramos aos céus, Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom, 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 e sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia, que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, por essa internet que nos conecta. Obrigada, Pai, pela minha casa. Obrigada, Pai, pela minha saúde. Obrigada, Pai, por ter hoje um marido do meu lado que me apoia, que me ama, me respeita. Está vivendo os processos dele e respeitando os meus processos enquanto eu estou vivendo os meus processos, respeitando os processos dele. Jesus, neste tempo de mesa, me ensine a amar e ensine esses corações dessas filhas que estão aqui nesta mesa a amar. Porque todo aquele coração que está disposto, disponível a aprender com Cristo, aprende. Eu tenho certeza que hoje Jesus ensinou algumas mulheres a amar. Porque amar em meio às coisas boas é muito fácil. Agora, amar em meio a desafios, que é o difícil. E neste tempo, Jesus nos convida a amar independente de qualquer circunstância, desfrutar dos processos independente de qualquer circunstância, se alegrar e celebrar em meio a qualquer circunstância. É para esse tempo que o nosso irmão nos chama, tempo de sentar à mesa como filhas amadas, embaixadoras do reino neste tempo. Nós estamos aqui para representar, manifestar a glória de Deus na terra. Esse é o nosso propósito. E quando eu vivo Cristo, eu represento Cristo naturalmente. Quando eu paro de falar de Cristo e eu ajo como se, aí eu começo a manifestar a glória dele aqui na terra. Quando eu amo, eu represento a glória. Quando eu me alegro, eu represento a glória. Quando eu sou paciente, eu manifesto a glória. Quando eu sou mansa, eu represento a glória. Quando eu tenho compaixão pelas minhas irmãs, eu represento ele. Quando eu sou prudente, eu represento ele. Quando eu respeito o processo das minhas irmãs, eu represento ele. Quando eu olho com olhos de amor, eu represento ele. Quando eu paro de julgar, eu represento ele. Quando eu acolho, eu represento ele. Quando eu abraço, eu represento ele. Quando eu faço um alimento com amor, eu represento ele. Quando eu tomo água e eu hidrato o meu corpo, eu estou honrando ele.
É para essa mesa que Jesus nos chama, para andar em honra, para manifestar a glória dele aqui na terra. Esse é o nosso propósito. Chega de andar como quem acha que é. É tempo de andar como quem sabe que é. Quem sabe que é não precisa provar nada, porque já representa, já manifesta a glória de Deus aqui na terra. Obrigada, Jesus, por nos ensinar tanto. Obrigada, Jesus, por ter pago um alto preço por nós, pelas nossas vidas. Obrigada, Jesus, por nos amar incondicionalmente, nos ensinar todos os dias. E eu quero mais, Jesus. Eu quero aprender mais contigo. Eu quero aprender a amar o meu marido como tu me ama. Eu quero aprender a amar essas mulheres que tu tá me mandando como tu me ama. Eu quero aprender a me alegrar em meio a desafios, a meio a barreiras que eu estou vivendo e enfrentando todos os dias. Me ensina a celebrar, Jesus. Porque eu sei que tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, até as coisas mais terríveis que nós julgamos achar terríveis são aprendizados. E só nós podemos escolher mudar a perspectiva diante as coisas. Eu escolho mudar os meus olhos neste tempo. Eu escolho olhar com os olhos de Jesus, olhar com os olhos de Cristo para as coisas que estão acontecendo. Não há nada de errado, está tudo em ordem. Está tudo fluindo em perfeita ordem, porque Deus é o Pai da ordem e não da desordem. Jesus está nos chamando para mudar o óculos, mudar a visão, restaurar a nossa visão. Essa visão que nós temos agora de que tudo é difícil, tudo é escasso, tudo é limitado, é um óculos que o mundo nos deu. Só que Jesus está nos chamando à mesa para entregar uma nova visão para esse tempo. É restaurar a visão que já nos foi dada dentro do útero da nossa mãe. Uma visão boa, perfeita e agradável, alinhada ao coração do nosso Pai. E para lembrar desta visão, o nosso papel é se movimentar, agir como quem crê que já está tudo feito, que o pecado já foi pago, que está consumado. E que todas as outras coisas que vêm à nossa mente, vêm ao nosso coração, são limitações. Coisas que o mundo nos enganou, mas nós somos livres para escolher soltar esse engano, nos libertar destes enganos. Nós somos livres para escolher. Quem sou eu diante do que está acontecendo? Eu sou livre para deixar ou eu vou me agarrar com todos os enganos que o mundo me trouxe? Eu sou responsável. Nós, cada mulher que está aqui é responsável por continuar andando no engano e na mentira. Vou escolher deixar a verdade entrar para a mentira sair. Se existem processos que ainda estão doendo, é porque ainda há mentiras. A verdade não dói, a verdade cura. A verdade cura, a verdade restaura, e ela está disponível para todo aquele que crê. Todo aquele que aceitar, toda filha que aceitar a verdade, ela vai libertar e curar. Porque o amor, quando ele entra, tudo sai. Quando a gente acessa esse amor incondicional de Deus por nós, tudo sai, sai a sujeira. E deixa sair, deixa doer, sinta. Sinta a dor indo embora, sinta a tristeza indo embora, sinta a culpa indo embora e já fala assim, ó, tchau, pode ir. Foi bom enquanto durou. Eu aprendi muito contigo. Mas a partir de agora, eu faço parte de um corpo, o corpo de Cristo que se movimenta em amor e não em dor.
Aí a gente vai abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 13, onde Paulo fala: passo agora a mostrar-lhes o caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. A única coisa perfeita é o amor. Não existe nada, nada além do amor. Quando eu amo, tudo flui. E amar não vem de nós. Eu aprendi a amar porque Deus me ama. Eu aprendi a honrar porque Deus me ama. Eu aprendi a respeitar as pessoas, os processos das pessoas, o meu marido, porque Deus está respeitando e está amando e está permitindo, porque é para ser assim. A gente quer, às vezes, pular processo porque a gente acha que está atrasado. Não existe isso. Tá tudo em ordem. Tá tudo em perfeita ordem. Nós já estamos no flow. Nós já estamos surfando a onda. E quanto mais a gente olhar para nós, quanto mais a gente olhar para dentro, mais a gente consegue perceber que está tudo em ordem. Porque está, tudo é, tudo está. Não vai estar. Deus já fez. Tem frases hoje em dia que me incomodam. Um dia, se Deus quiser, pensa no ranço que me dá quando eu escuto essa frase. Se um dia Deus quiser, eu vou viver. Meu amor, tu já está vivendo, porque Ele quer. Deus nos colocou aqui porque Ele quer algo sim para nós. E toda vez que a gente lança uma palavra para o futuro, a gente não vive ela no presente. Eu falo, Pai, aqui e agora, se esse é o tempo, tu vai me mostrar esse tempo. Caso não for, amém. No tempo, eu vou viver aquilo que tu quer para mim, sim. Não é se ele quiser, porque ele já quer. Agora existe um tempo, um modo e uma estação para todas as coisas. Qual o tempo que eu estou vivendo? Se eu não tenho clareza do tempo que eu estou vivendo, eu devo me mover em fé, acreditar que se eu estou alinhando meu coração ao coração do meu pai, ele vai me mostrar qual é o tempo.
Esse é o tempo para eu viver isso que eu quero viver? Esse é o tempo para eu entrar neste projeto? Esse é o tempo para eu fazer isso que eu quero fazer? E ele sempre dá um jeito de te responder. Ontem, falando com uma mulher que entrou para a comunidade, eu mandei uma mensagem para ela, perguntando se ela iria só comprar os PDFs ou se ela iria fazer parte da comunidade. Primeiro ela me respondeu: Cris, por enquanto não vou fazer parte da comunidade, mas eu vou querer comprar sim os PDFs para fazer o jejum. Aí eu nem tinha ainda mandado a resposta para ela já me mandou uma resposta. Eu terminei de enviar a mensagem para ti e o meu coração queimou para eu fazer parte da comunidade. Ou seja, não sou eu quem faz. Deus, ele sempre vai dar um jeito de responder para nós algumas coisas que a gente tem dúvida. Quando a gente não tem certeza, não tem clareza, a gente vai direto no nosso Pai. Pai, é o tempo ou não é? Se for, ele vai queimar o teu coração com o fogo do Espírito Santo. E ele vai te incomodar até tu fazer o que precisa ser feito. Agora, se não for o tempo, o coração vai fechar. E tu não vai sentir paz. É simples sentir ele. É a gente que confunde todas as coisas, mistura todas as tintas, que nem diz meu marido. Não mistura as tintas. Às vezes vai trazer um desconforto no sentido de eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo fazer isso. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? E ele falou: tu não vai fazer mesmo sozinho, eu vou fazer contigo. Estamos aprendendo, somos crianças aos olhos do Pai. Estamos todos os dias aprendendo, todos os dias aprendendo. Se eu não sei, eu falo: Pai, eu não sei qual o caminho agora, ele vai responder. E ele vai falar diferente ao coração de cada uma que está aqui. A forma que ele fala comigo, talvez seja totalmente diferente da forma que ele vai falar com a Isabel. A forma que ele vai falar com a Isabel, pode ser que seja totalmente diferente do que ele vai falar com a Carolyn. Ele sabe como comunicar com cada filha. Desde que eu comecei a mentorar mulheres, Deus me deixou bem claro, eu vou falar com cada filha de maneira única. Tu tá aí te colocando disposta e disponível? Eu quero só que tu acolha e tu ame cada filha, e no percurso eu vou te mostrar como lidar com cada uma delas, como ajudar cada uma delas a passar pelas coisas que elas estão passando. Todas as vezes que eu tentei criar um PDF para apresentar minha mentoria individual, eu nunca consegui. Porque Deus não quer algo engessado para as filhas. A gente pode ter, sim, materiais de acompanhamento, mas no individual, Deus quer algo para cada uma de nós no individual. E quanto mais a gente tem consciência disso, mais a gente vai alinhando nosso coração ao dele. Porque dentro do corpo, enquanto nós não estivermos cada uma no seu lugar, a gente não vai estar aqui cumprindo o propósito que ele nos colocou para cumprir. Bem como foi falado semana passada. Se dentro do corpo a mão quer ser cabeça, vai dar certo? Não vai. Se dentro do corpo a perna quiser querer ser boca, vai dar certo? Não vai. Dentro do corpo eu tenho o meu lugar. Enquanto eu não ocupar o meu lugar, esse corpo ele não vai se movimentar com excelência de reino, com ordem de reino. Na jornada, a última que a gente participou, Deus falou muito forte no meu coração sobre isso. Sobre desfrutar durante o meu processo. Amando e respeitando os meus limites, o meu tempo, percebendo as coisas acontecer.
Hoje de manhã, no grupo que a gente sempre se encontra, que era discipulado e agora é maestria, onde o Denis nos passa alguns aprendizados, alguns ensinamentos, a Bruna falou algo e é exatamente assim que funciona. Deus, se ele quiser falar contigo no copo d'água, ele vai falar. Se ele quiser falar contigo moldando uma massinha numa caixa de ovo, ele vai falar. Se ele quiser falar contigo lavando uma louça, ele vai falar. Só que tu só vai perceber ele falando contigo se tu estiver aqui e agora. Esse é o nosso rolê. Quem entra pro rolê e já é dessa loucura, entre aspas, a Maria Cristina tá ali lavando a louça. Ela tá escutando o tempo de mesa, lavando a louça. Eu tenho certeza que Deus está ministrando no coração dela. Tenho certeza, não tenho dúvida. Cada uma aqui pode estar fazendo alguma coisa agora, mas Deus está ministrando no coração de vocês. E a gente só percebe se a gente está presente. A gente só percebe se a gente está aqui agora. A gente só percebe se nós não estamos distraídas no que a gente vai fazer depois. Eu vou repetir a passagem e a gente vai encerrar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Aqui diz perfeitamente, ainda que eu fale a minha língua ou a língua dos anjos. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Gente, por que Paulo ficou tão furioso escrevendo algumas cartas a algumas igrejas? A igreja de Corinto, em específico, tinha tudo. Dons, maravilhas, igreja, dinheiro, riquezas, era próspera. Mas faltavam coisas essenciais. Ordem, amor. O que adianta eu orar em línguas, entrar na minha casa e não amar o meu marido? O que adianta eu ir lá manifestar dons do Espírito na igreja, chegar dentro de casa e não respeitar o processo do meu marido? Ou estar ajuntada com este homem e não estar casada perante uma lei? Porque existe uma lei. E o mundo espiritual, ele funciona exatamente como o mundo natural. É igual, só dimensões diferentes. Existem leis. E se eu não estou aqui unida perante uma lei, no mundo espiritual eu estou com uma porta aberta. E isso chama-se brecha. Eu estou ilegal, eu estou nos olhos de Deus, porque é assim que ele vê. Só é selado um matrimônio, um casamento perante uma lei. E se diante da lei eu não estou casada, perante ao mundo espiritual eu estou com uma brecha, eu estou me prostituindo. E uma brecha aberta, uma porta aberta, é fácil de derrubar. Aí, a pessoa que tem esse tipo de brecha aberta, ela vai fazer um movimento de mulheres, ela se lasca. Ela vai tentar orar por outras mulheres, se ela tá ilegal, ela vai atrair demônio para a vida dela. Ela não sabe por que tá acontecendo essas coisas. Ela tá ali orando por cura, mas ela tá ilegal no mundo espiritual. Ela não tem autoridade para orar por cura. Se eu não tenho autoridade, se eu tô ilegal no mundo espiritual, imagina, eu posso estar falando com o meu coração com uma intenção maravilhosa. Ou vocês acham que eu fazia evento para as mulheres com uma que não tinha uma intenção maravilhosa de ajudar elas? É claro que eu tinha. Só que eu estava ilegal. E como é que estava a minha casa? Uma bagunça. Não adianta eu orar em línguas, não adianta eu falar um português maravilhoso se eu estou ilegal. Eu não tenho legalidade, eu não tenho autoridade para fazer certas coisas e a gente paga o preço por isso. E eu falei, Deus, as pessoas precisam saber disso. Porque eu e meu marido, a gente se lascou muito ilegais. O coração era bom. A intenção era maravilhosa. Eu escutei isso de pessoas próximas que nós estivemos.
juntos. A intenção era maravilhosa, mas a gente não tinha noção com o que a gente estava mexendo. Por isso, cuidado. Cuidado ao orar, cuidado ao pedir orações para as pessoas. Cuidado. Sejam prudentes. A mulher sábia, ela é prudente. Ah, mas vou pedir oração para minha pastora lá. Tem pessoas que estão fazendo coisas e elas não foram chamadas para fazer essas coisas. Cuidado. Sejam prudentes. Sejam prudentes. Não estou aqui para levantar uma bandeira de certo e errado. Eu só estou compartilhando coisas que eu estou aprendendo. Para que depois, ali na frente, aconteça algo e vocês falarem, opa, eu não sabia disso. Não, eu sabia disso, eu escutei isso, só não coloquei em prática. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quantas vezes eu e meu marido demos muitas coisas por aí, ajudamos movimentos e estávamos legais. E continuávamos, a gente fazia, não para aparecer, não para barganhar, a gente não tinha essa intenção, a gente era bom. Mas no bastidor não existia o amor genuíno. O bastidor não tinha respeito genuíno um pelo processo do outro. Eu queria controlar o respeito do meu marido e o meu marido queria viver coisas que ele não tinha sido chamado para fazer. É muito sério isso. A gente deve brincar com as coisas, mas a gente também precisa levar a sério certas coisas, para que elas não engulam a gente. Como o Denis mesmo falou, não me lembro se foi hoje ou ontem, no reino não existe dinheiro. Foi hoje? Eu misturo os tintas dos dias. Para mim é tudo o mesmo dia. Não existe dinheiro. Qual é a moeda do reino? É semente, honra. A gente não compra as coisas do reino com dinheiro, nem com barganha, nem com se tu me der isso, Deus, eu faço. Deus, se tu me mostrar o caminho, eu vou. Não existe isso. O reino tudo funciona ao contrário. É primeiro tu faz o que precisa ser feito. Em fé, planta a semente. Honra as pessoas que estão abrindo mato para tu passar, abrindo caminho para tu passar. Isso é o dinheiro no reino. Dinheiro. Que na verdade não existe. Não existe isso. O amor, ele é paciente. Então, se eu não sou paciente com meu marido, quer dizer que eu não amo ele? Não. Porque o amor, ele é paciente. Ele não vai ser. Aqui está dizendo no presente, o amor, ele é paciente. Então, se eu amar o meu marido é ser paciente com ele, não gritar com ele, não querer que ele entenda tudo que eu estou entendendo. Porque é ego. É falta de respeito. Se eu falto com respeito dentro do primeiro ministério que Deus me deu, da porta para fora eu vou ser uma mentirosa hipócrita. Mais uma. Mais uma. Que vai na igreja no domingo, no caminho da igreja tá brigando com o marido, porque quer que seja feita da tua vontade, na volta da igreja tá brigando com o marido, tá julgando os passos do marido, não tá sendo paciente, daí tu vai lá, tu vai morrer, vai diante de Deus e ele vai querer saber se é o primeiro, é a premissa, é o amor, tu odiou.
Tu julgou, tu apontou, tu desrespeitou o processo das pessoas que tu falava que tu amava, não direcionou em sabedoria, porque a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela edifica a sua casa, ela ama as pessoas que estão à volta dela. E ela só ama porque ela se ama. Ela só dá amor porque ela nutre amor por ela. Ah, não, mas é que daí, se eu me amar, primeiro eu tenho que trabalhar. Primeiro eu tenho que fazer dinheiro. Eu tenho que limpar a casa. Eu tenho que fazer comida. Eu tenho que. E daí, se sobrar uns, sei lá, uns 15 minutos no final do dia, eu entro em intimidade com Deus. Eu faço um devocional, se sobrar tempo. Se sobrar tempo, eu hidrato meu cabelo. Se sobrar tempo, eu vou cortar minha unha e lixar ela, deixar ela bonitinha, porque eu vejo ela primeiro, antes de todas as outras pessoas. Eu vejo a minha pele, eu vejo a minha imagem antes de todas as outras pessoas. Eu nutro amor por mim, porque Deus me ama. Eu me amo porque quando eu amo o próximo. Quando eu amo o próximo. Não adianta eu querer amar fora da minha casa se dentro da minha casa eu não me amo e não amo meu marido. Hipócritas. Eu ainda não sei amar dessa forma. Jesus me ensina a amar dessa forma. Eu quero aprender a amar dessa forma, sem julgar, sem apontar, sem perder a paciência. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Eu poderia fazer inúmeras outras coisas, mas eu estou aqui transbordando para vocês tudo o que Deus tem me mostrado. Porque eu falei, Pai, eis-me aqui, faça em mim. E naturalmente, todas as mulheres que passarem por mim, elas vão provar dessa fonte, porque é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Ela multiplica. Quem retém, mata. E quem transborda, multiplica. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente bota para fora, mais cresce isso tudo dentro da gente. Continua com a tua timidez e tua vergonha, retendo tudo que Deus está te mostrando, tudo que Deus está te trazendo. Ah, eu tenho vergonha de fazer uns stories lá e falar do amor de Cristo, sem falar de Cristo. Eu estou aprendendo a amar o meu marido como nunca eu aprendi antes. Eu estou aprendendo a respeitar os processos das pessoas como nunca imaginei que eu ia aprender antes. Tem gente que só de falar de Jesus já sai longe da gente. E Jesus tem me ensinado. Eu falo, Jesus me ensina a falar de ti sem falar de ti. Fala do amor. Fala do respeito. Fala da paciência que tu tá adquirindo. Porque tu era uma mulher extremamente grossa, rígida e impaciente. Lembra de quem tu era. E fala para as pessoas quem tu tá te tornando. Por permitir ser corrigida. Por permitir ser confrontada em amor todos os dias. Fala isso para as pessoas. Quem me conhece de 10 anos atrás não me reconhece hoje. Não é a mesma pessoa. E eu ainda não sei tudo, eu sou um bebê aprendendo. Eu falo, Jesus, eu não sei de nada. Me ensina todos os dias. A palavra eu sei não vai sair da minha boca, porque eu não sei. Quanto mais eu falo, eu não sei de nada, mais eu aprendo. Eu sei vem do ego. Eu estou aprendendo vem da filha. Eu estou aprendendo. Eu olho para a Cris do passado, gratidão, Cris do passado. Olha quanto tu cresceu. Eu reconheço todos os teus esforços. Todos. Todos os dias eu me olho, eu reconheço. Meu Deus, valeu a pena, vale a pena e sempre vai valer a pena. Cada renúncia, cada soltar, cada abandonar. Velhas crenças, velhos padrões, velhos hábitos que não estavam alinhados ao que Deus quer para mim. A gente vive uma transformação quando a gente está verdadeiramente disposta. E hoje eu vou falar, tô aqui do meu lado tem um desenho
uma imagem que veio para mim na mesa, e eu vou compartilhar com as mulheres do jejum, porque é algo para entregar só para essas mulheres que decidiram entrar nessa jornada. Quando o Denis falava isso, eu não compreendia, eu falei, Deus, eu quero compreender. E Deus me mostrou. Para esse tempo, para este tempo, quem quer de verdade vai pagar o preço para estar, vai se posicionar para estar, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando de um posicionamento. Quem sentir, vai estar. E quem estiver, vai receber. É simples. É simples. Eu falei, eu tenho que desenhar, porque se eu não desenhar, vai me dar um troço. Tem mulheres que já escutaram o chamado, mas ainda estão achando que é loucura, coisa da cabeça, e estão adiando. Mais para frente, mais para frente. Será que Deus quer que seja mais para frente ou Ele quer que seja agora? Quem é que está falando? É o ego? É a tua vontade? Ou é Deus? O amor não se alegra com injustiça, não se alegra com verdade, mas se alegra com verdade. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo suporta. Eu falava muitas vezes, Deus, tá difícil suportar o processo do meu marido. Daí, no mesmo momento, tu já parou para pensar que ele pensa o mesmo de ti? O quanto tá difícil suportar o teu processo, porque tu muitas vezes é insuportável. E, Paulada, nós somos muitas vezes insuportáveis, porque a gente quer acelerar o processo deles como fosse mãe deles. E nós não somos. Mãe ama, né? Às vezes a gente não é nem mãe. A gente é o próprio capiroto. Porque mãe ama. Imagina quem é mãe aqui se tratasse o marido como trata o filho. Com esse nível de amor. É esse nível de amor que Deus quer amar através de nós. Eu nem sou mãe ainda, mas eu imagino que é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de, se precisar, deixar a nossa vida para dar a vida para esse filho, para essa filha, a gente faria. Todas as mulheres aqui, eu tenho certeza que morreriam pelos seus filhos. Agora, para esse tempo, Deus está nos chamando para viver pelas pessoas. E parar de falar que por ele eu morreria, por ele eu vivo. Por Cristo eu estou aqui. Por Cristo eu vivo todos os dias, andando em verdade, em fé, em honra, em obediência, em amor. Pai, eu declaro sobre as nossas vidas e diante de Ti como igreja, Paizinho, que neste tempo os corações irão queimar para estar próximo de Ti, sentar nessa mesa onde Jesus está, distribuindo um alimento que nunca, jamais, nessa vida natural, nós iremos nos nutrir. Esse alimento que vem direto da fonte, ele está disponível para todas as filhas que estão dispostas, disponíveis verdadeiramente a sentar nesta mesa. Tem algumas que olham de longe, não se sentem merecedoras de sentar nessa mesa. Algumas até já sentaram, mas levantaram e saíram. Não se sentem dignas de estar. Mas o nosso Pai hoje diz, declara para todas nós, tem lugar à mesa, filha. Tem lugar à mesa. Tem lugares vazios, etiquetado com os nossos nomes, esperando o nosso mover para puxar a cadeira e sentar no nosso lugar. Tem lugar para todas que estão aqui. Mas papai, ele nos deu a liberdade, nós somos livres nele para escolher sentar, ficar e aprender, se nutrir deste alimento, que ele não é palpável.
este ensino, que não é palpável, está disponível para todas nós. Pai, invade o coração das tuas filhas agora. Queima o coração das tuas filhas para elas sentarem nesta mesa, para elas voltarem para a tua mesa, para a nossa mesa, a mesa do Pai, que Ele montou para todas as filhas, todas as filhas, todas as filhas. Todas as filhas que se movimentarem para sentar nessa mesa vão provar, vão comer do pão, vão beber do vinho. Esse fragmento, esse pedaço, que está disponível para todas nós. Cada uma de nós que sentar à mesa, no seu lugar, porque cada uma de nós tem o seu lugar à mesa. Cada uma de nós que se movimentar a sentar neste lugar, vai viver o seu propósito, o propósito que está designado para cada uma de nós. Cada uma de nós. Deus colocou algo específico e pontual em cada uma de nós. Enquanto a gente não sentar nesta mesa, a gente não vai acessar. Não acessa. Anda, filha amada. Sente-se. Tem lugar para ti. Tem lugar para todas as filhas. Pai, visita essas casas. Manda os teus anjos para a casa das tuas filhas. Que elas sintam, percebam no dia de hoje a tua presença, como nunca antes. Como elas sintam, quero, Pai, que elas sintam e percebam. Recebam no espírito delas, Pai, tudo que está sendo derramado aqui. Que elas recebam, Pai, no espírito delas o amor paciente, o amor que se alegra, o amor que celebra diante de todas as coisas, todas as coisas. Ah, mas eu tô com dificuldade de tal coisa. Começa a se alegrar para ver se isso não vai ser desbloqueado na tua vida. Começa a sentir gratidão. Começa a amar esse processo que tu está vivendo. Eu tenho certeza que muitas coisas serão desbloqueadas na tua vida. Um coração grato prosperará. O coração ingrato, ele será amaldiçoado. Muitas vidas aqui estão trancadas, porque não conseguem se alegrar e ser grata no pouco. E muitas vezes vocês acham que é pouco, quando tem muitos filhos e filhas por aí que não tem nem 1% do que vocês têm. Pai, que as tuas filhas percebam o que eu percebi hoje pela manhã, conversando com meu marido. O quanto nós somos gratos por estar onde nós estamos hoje, o quanto esse processo que a gente vive hoje foi orado e entregue. Quantos processos nós vivemos para chegar até aqui. E muitas vezes nós não estávamos sendo tão gratos, porque a gente esquecia de onde a gente veio. A gente veio de absoluta escassez, miséria, falta. E agora não falta nada. Que a gente nunca mais esqueça do lugar de onde a gente veio. Espírito Santo nos lembre a todo momento o lugar que a gente veio, o lugar que Jesus nos tirou. Ele nos tirou do lodo, ele nos tirou do lixo, ele nos tirou da bagaça do mundo. Que a gente sempre se lembre de onde a gente saiu. Jesus, eu declaro que as mulheres que não estão aqui presentes sejam tocadas pelo teu amor. Atinja, Jesus, o coração dessas mulheres que estão no grupo e não conseguiram participar por algum motivo do tempo de mesa de hoje. Alcança também as mulheres que não estão no grupo, as mulheres que não conseguiram participar. Atinge, Pai, todas as mulheres, todas as filhas. Nós declaramos aos céus e terra que muitas e muitas e muitas e muitas e muitas mulheres serão tocadas pelo teu amor neste tempo, nessa geração. Eu me coloco aqui, Pai, disposta e disponível a deixar esse legado, o legado do amor, da verdade,
da cura, desse movimento que Jesus está nos chamando para ser a igreja de Cristo que se movimenta em amor e parar de se enfiar em templos e lugares. Jesus não levantou a igreja porque ele era a igreja, ele andava, ele curava, ele restaurava, ele libertava, ele expulsava demônios andando. Ele é minha referência, ele é meu exemplo, ele é minha inspiração. Que eu nunca, Pai, me esqueça disso. Que Jesus está me chamando para me movimentar em amor, para que as minhas ações sejam um reflexo da tua glória, manifestação do teu amor aqui e agora. Sela, Pai, isso no meu coração. Eu dou a autorização para que os anjos me lembrem, para que tu me lembre, para que eu jamais esqueça quem eu sou em ti. Porque eu fora de ti não sou nada. Em ti eu sou tudo. Porque quando eu entendo quem eu sou, quem eu sei que meu pai é, eu também sou. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu compreendo quem eu sou nele. E fora dele, nós não somos nada. Fora dele, eu sou a mulher masculina, irritada, impaciente, julgadora, apontadora, desrespeitadora. Longe dele, eu sou essas coisas. Nele, eu sou o amor. Nós somos o amor nele. Quando nós estamos nele, nós amamos, sem julgar. Apenas amamos. Esse é o principal de tudo, 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 tudo. O Papai nos entregou o ministério. A forma de honrar esse ministério que ele nos deu é amando. E naturalmente todas as outras coisas acontecem na nossa vida. Como um fluir de águas vivas. Tem um rio fluindo. E o nosso ego é como fosse uma represa segurando esse rio de fluir através de nós. Baixa as barreiras da tua resistência, do teu ego, do teu eu sei, da tampa que tu colocou e deixa esse rio fluir. Deixa transbordar, deixa estourar todas as comportas que te impediam de acessar a tua verdadeira essência. A nossa verdadeira essência é amor, é amar, é estar nele. Quando estamos nele, nós amamos. Obrigada, mulheres, por esse tempo abençoado de hoje. E não saiam desse momento, dessa presença. Tenho certeza que o Papai quer falar o coração de todas nós neste tempo. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. E eu não estou falando desses olhos e desses ouvidos. Nós nos encontramos amanhã. Beijo.